Amém? Deus te abençoe. Shalom, shalom. Nosso dia, né? Graças a Deus que Jesus nos libertou, mulheres, e por isso nós somos livres. Nós não precisamos de movimentos, nós não precisamos estar ligadas a nenhuma ideologia. Nossa ideologia é Cristo. E por Cristo nós somos fortalecidas e podemos ser o que o Senhor desejar. Aquele destino que o Senhor colocou lá no nosso coração, ainda antes de nós nascermos. Então, fico muito feliz de estar aqui. E há 2 semanas o bispo falou, Dia das Mulheres é você, mulher. E no mesmo instante o Senhor colocou uma palavra no meu coração para trazer para todos vocês. Porque ele falou, lembra, não é reunião de mulher não, vai ter que falar para mulher e para homem. E aqui vamos quebrar o primeiro paradigma, porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração é sobre Jezabel. Eita, faz 2 semanas, e essa semana exclusivamente, que eu parei um pouco mais para me preparar sobre essa palavra, eu meio que relutei, falei, Senhor, é isso mesmo? Eu posso falar de outra coisa? Né? Deixa eu falar de outra coisa, eu quero falar de outra coisa, isso aqui está muito pesado. É um assunto muito complicado que as pessoas não gostam de falar a respeito, porque a própria Jezabel não gosta que falamos a respeito disso. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como estou sendo influenciado por Jezabel. E o que é esse espírito, como que eu sei se isso está me influenciando, se isso não está me influenciando, e como que eu me livro disso, que eu acho que é o mais importante. E, como eu falei, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês é que o espírito de Jezabel não acomete somente mulheres. Então, o espírito de Jezabel, ele não é um espírito como muitos religiosos falam por aí. O espírito de Jezabel, ele é um espírito que influencia apenas as mulheres são jezabélicas. Não, ele é um principado. Ele é um principado, e esse principado, ele, como qualquer outro tipo de principado ou de influência demoníaca, ele não tem gênero e nem exclusividade de ação. Então, esse espírito, ele acomete em si homens e mulheres. Ok, homens? Presentes? Mulheres presentes? Então, vamos começar aí falando o que é esse principado, né? O que é essa Jezabel? Ele é uma questão, o principado, ele é uma organização no mundo natural política, né? Que cuida de um território através de um príncipe. Um exemplo bem claro nos dias de hoje é Mônaco, né? O Principado de Mônaco. Todo mundo aqui gostaria de ir para Mônaco, eu tenho muita vontade de conhecer, um lugar chiquérrimo, tal. Mas a Jezabel é um principado, então ele é um governo, tá? E Jezabel, quem que era esse principado? Ela começou ali a história de Jezabel com uma mulher que era uma princesa de Tiro, tá? Da cidade de Tiro, e ela casa com um rei hebreu, né? Judeu ali, Acabe. E ali foi feito um acordo. E esse acordo, ele foi feito para quê? Para ali os 2 países ter vantagens, como os acordos são feitos hoje, vantagens, vantagens, vantagens. Só que quando Jezabel casa com Acabe, o que ela traz junto, gente? Ela traz adoração a Baal e a Astarote. E aí eu paro aqui para pensar, quantas vezes nós abrimos concessões e fazemos acordo com Jezabel? Quantas vezes que talvez por alguma situação nós abrimos aí mão e fazemos esses acordos. E o nome de Jezabel é uma coisa bem incrível. O nome, a gente sabe que na cultura judaica, os nomes eles têm significado e os nomes eles têm uma importância. O nome não é somente o nome porque foi um nome. Eu achei bonito, você tem cara disso, você tem cara daquilo? Não, o nome ele tem uma importância. Então nós temos aqui alguns significados da casa do nome de Jezabel. O primeiro nome seria não casada. Então, um dos significados do nome de Jezabel é não casada, sem habitação e castidade. Isso aqui é muito importante, a gente vai discorrer aqui no caminhar dessa ministração,
O porquê que isso é importante? Porque isso tem a ver com alguns bloqueios espirituais que acontecem na nossa vida e a gente não entende, e também tem a ver com várias situações que às vezes ficam ali bloqueadas e a gente não consegue ali discernir. Então, grava lá, não casada, sem habitação e castidade. E uma questão também muito comum nessa questão de Jezabel, é que a gente não reconhece em nós mesmos a atuação desse espírito. Então, a gente vai falar de algumas situações aqui, normalmente nas ministrações a gente fala, ai, se fulano tivesse aqui, ai, se cicrano tivesse aqui, e isso é muito comum com o espírito de Jezabel, porque você começa a lembrar de pessoas e você não consegue ver o espírito de Jezabel que está em você. Por quê? Porque esse espírito, ele é muito comum e ligado ao narcisismo. Sim, estou falando do transtorno de personalidade narcisista e estou falando do narcisismo do senso comum, aquela pessoa que ela orbita e domina todas as coisas. E por que eu estou falando também aqui do transtorno mental? Porque o transtorno mental, ele é multifatorial. O transtorno mental, ele não é uma coisa que acontece só por um motivo. Ai, porque meu pai me bateu, hoje eu tenho um transtorno tal. Isso não existe, gente. São vários fatores. Isso pode ter contribuído? Pode ter contribuído. Mas o narcisismo, esse transtorno também ele é multifatorial. Se nós somos corpo, alma e espírito, a tua parte espiritual também tem um comprometimento aí para aquilo que acontece com você. Então, por isso que é muito difícil uma pessoa, ela chegar e falar, nossa Deus, me ajude, eu tenho aí uma influência de Jezabel. Não é que a pessoa está incorporada, mas o inimigo ele sopra. E isso é muito sutil. E vamos ver aí como que está a nossa vida, porque primeiro nós temos que olhar para nós mesmos. Em Efésios 6:12, é um versículo muito importante, porque nós precisamos entender que a influência de um espírito não quer dizer que aquela pessoa é do mal. Porque em Efésios diz o seguinte, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por quê? Porque não é contra uma pessoa que está sendo influenciada pelo espírito de Jezabel, que nós vamos colocar um X nessa pessoa e pegar e falar, não quero nem saber disso aí, não quero nem saber de fulano, não quero saber de fulano, é uma Jezabel ou um Jezabel, e eu não quero saber. Então, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta, ela é uma luta espiritual. E a partir do momento que a gente entende isso aí a coisa começa a ficar tranquila, porque a gente não consegue lutar contra algo que a gente não conhece. Ninguém consegue lutar contra aquilo que você não conhece, contra aquilo que você não sabe, tá? E eu gostaria de compartilhar com vocês em Apocalipse 2:18, porque muitos às vezes falam, mas isso aí está lá no Antigo Testamento, foi lá em Reis, né? E em Apocalipse 2, de 18-20, diz o seguinte, e o anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? Jesus. Então, o próprio Jesus diz que tem seus olhos como chamas de fogo e pés semelhante a latão reluzente, 19. E aí, Jesus está falando aí para a igreja de Tiatira, eu conheço as tuas obras e amor, e serviço e fé, e tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Forte isso, né? Amém? E quando Jesus faz essa carta a Tiatira, a gente pode fazer, claro, essa correlação que isso tem a ver conosco nos dias de hoje também, como pessoas e como igreja. Que essa igreja, ela tinha amor.
que é uma coisa que está tão em voga, né? O amor, temos que ter amor, tal igreja não tem amor, tal igreja aquilo não me senti amado, não me senti querido. Essa igreja tinha obras, então ela fazia coisas. E ela tinha o mais importante, ela tinha a fé. Então ela tinha amor, ela tinha obras e ela tinha fé. Mas Jesus coloca aqui que eu tenho algumas coisas contra ti. O que Jesus tinha contra essa igreja? Porque essa igreja tolerava Jezabel. Então o nosso discernimento ele tem que ser muito além do que é uma aparência. Hoje as pessoas gostam de aparência. Tal lugar tem muita gente, tal lugar tem uma banda legal, tal lugar... Nossa, eles fazem um monte de coisa, vocês não sabem como eles fazem tantas coisas. Isso é muito legal e não sei o que, eles são... Mas aqui, a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha tudo o que a gente considera de bom nos nossos olhos humanos, que é amor, é obras e fé. Nós temos que ter amor? Sim. Nós temos que ter obra? Sim. Nós temos que ter fé? Sim. Mas nós não podemos tolerar Jezabel. E um dos papéis mais importantes no agir de Jezabel, que a gente precisa entender, é que a Jezabel, esse espírito, ele faz a igreja ser ineficiente, neutra, através da tolerância. Então, uma igreja que tolera Jezabel é uma igreja que é como se fosse um clube. Você vem, você ouve uma palavra legal, você sai daqui feliz, você sai daqui energizado para a semana, mas a tua vida, ela não muda em nada. O teu ser, ele não muda. Você não se torna uma pessoa mais próxima a Cristo, porque geralmente é o lugar que fala, nossa, nós temos a graça, venha como está, mas ninguém continua dizendo, mude, não fique como você está, porque Deus tem muito mais para você. Se você é uma pessoa ranheta, você vai deixar de ser ranheta. Se você é aquela pessoa que nunca pensou em ter família, a partir daquele momento você não vai ser mais um sozinho, solitário, triste, porque Jesus, ele tem muito mais para você que a salvação, e Jezabel, ela sabe disso, ela sabe que você pode ter amor, você sabe que você pode trabalhar na obra, você pode fazer até coisas fora da igreja, ajudar pessoas e fazer um monte de coisa, mas se você não tiver a permissão do Espírito Santo de Deus para te transformar, nada disso vale tanto a pena assim. Você vai ser salvo, glória a Deus, mas você vai ser um cristão medíocre, e é isso que Jezabel quer nas igrejas, que as pessoas sejam pessoas medíocres, que sejam cristãos nominais, ou até esses que a gente chama hoje, eu sou evangélico, mas não sou praticante, e isso aqui não é sobre igreja, mas Jesus quer te transformar. E o que é a tolerância? É um dia bem propício para falar disso, porque tolerância nada mais é do que aceitar ideologias que nós não concordamos. E geralmente essa tolerância no mundo, ela é uma via de mão única. Por que eu vou falar isso? Porque o pessoal mesmo é muito tolerante. Você tem que amar todo mundo, você tem que tolerar todo mundo. Jesus amaria todo mundo, mas Jesus, quando ele viu o que estavam fazendo ali, vendendo e revendendo os animais no templo, ele foi com um chicote que na ponta tinha ferro e saiu dando em todo mundo. Esse Jesus, nessa imagem, para mim, ele não é um Jesus dito tolerante como as pessoas falam. Ele não aceitava aquilo que estava fora da vontade do Pai. O Pai não queria que o templo fosse ali um mercado para vendas. E nos momentos que Jesus pôde, ele confrontou aqueles religiosos da época. Então, Jesus, ele não teve parte com Jezabel. E quando essa tolerância no mundo, ela é uma via de mão única, a gente vê claramente quando alguma mulher que não faz parte de uma ideologia, ela faz algo ou acontece alguma coisa, ela sofre uma violência, a tal ideologia não vai lá defendê-la. Muito pelo contrário, cancelam essa mulher. Mas não é um movimento feminino? Como assim? Não é um movimento, mas não é um movimento de mulheres. É um movimento de quem pensa igual a mim. Então, da mesma forma que eu não devo tolerar certas coisas, e a tolerância nada mais é do que uma palavra mais bonitinha para a tirania, que é isso que esse pessoal faz hoje em dia. Mas você tem que ser assim, se você não for desse quadradinho aqui, se você não for assim, o que acontece?
você está fora, você não existe, eu vou te cancelar. E isso, por que isso é uma questão importante para nós, falando como Jezabel? Porque isso é o que a sociedade vai incluindo na cultura aos poucos. Imoralidade sexual, idolatria do eu, que é o que Jezabel faz, ela gosta de ser adorada, e do humanismo. Então isso é algo muito sério nas nossas vidas, que nós estamos imersos sim na cultura, nós devemos agir na cultura, nós devemos ser firmes e entender qual é a nossa posição, porque a imoralidade sexual para as mulheres ela não foi boa. Quantas mães que vocês conhecem hoje que foram abandonadas e cuidam dos seus filhos sozinhas? Isso acontece com homens também. E isso é uma influência de Jezabel, porque existem algumas mulheres também que têm seus filhos e largam por aí e saem. E isso não é bom para ninguém. Essa liberdade sexual, ela traz muito mais dor do que aquela alegria de alguns segundos que as pessoas têm ali no ato. E isso foi plantado de Satanás, por quê? Porque isso tira aquele ideal principal de que é uma família. E a gente sabe, até a ciência explica isso, da importância de você ter figuras de autoridade enquanto você cresce. Uma figura de uma mãe, uma figura de um pai, né? Uma figura de alguém ali que esteja cuidando daquela criança enquanto ela cresce. E falando dessa tolerância, quando essa tolerância chega na liderança, que é o problema. Por quê? Porque isso começa a ser ensinado. E o que começa a ser ensinado é porque é praticado. Então, quando a liderança ela é influenciada por Jezabel, de uma maneira muito sutil, tudo isso é ensinado. Talvez, pode colocar para mim Oséias 4:6, por favor. E aí eu vou colocar, o pessoal geralmente lê só a primeira parte desse versículo, eu fico muito brava com isso, porque eu tenho o meu lado mestre e isso aí eu não gosto. O meu povo foi destruído. Aqui a gente fala, o povo é destruído, aqui está falando de Israel, o povo ele foi. Então isso é algo histórico, isso aconteceu. Por que o povo foi destruído? Porque faltou conhecimento. E por que faltou conhecimento? Porque tu rejeitaste o conhecimento, quer dizer, as pessoas daquela região rejeitaste o conhecimento, e o pior ainda, o sacerdote também. E aí Deus fala, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de Deus, e também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso é muito sério. Nós não precisamos ser cristãos somente por uma questão de dopamina, vir aqui sentir o Espírito Santo de Deus, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas nós não precisamos sair daqui de dopamina a dopamina, nós temos que entender o que fazemos aqui. Você tem que entender a sua fé, você tem que entender o porquê, porque assim que os abalos vierem, se você não souber o que você está fazendo aqui, você cai fora, você não aguentará. Então não despreze o conhecimento. Por isso, vocês acham que eu não gostaria de dormir 1 hora a mais no domingo? Gostaria, mas é por isso que a gente está aqui, um pouco mais cedo, para ensinar para vocês, porque nós não queremos que essa igreja seja uma igreja onde as pessoas simplesmente vai pelo flow, vai seguindo a vida. Não, nós temos que entender o que nós estamos fazendo aqui, e qual é o nosso papel nessa nação, porque a nossa prioridade não é o amor, a nossa prioridade é o temor a Deus, e quando eu temo a Deus, eu tenho amor ao próximo. E Jezabel, ela não teme quem ama. A gente viu aqui, a igreja tinha tudo, mas tinha Jezabel, eles não tinham temor a Deus. E aí eu vou dar um exemplo de uma mulher de Deus, que ela foi muito além no seu tempo. E no seu tempo era um tempo muito difícil, porque eles não tinham nada. E ela tinha fé. Eu vou falar de Joquebede. E Joquebede, ela venceu uma das características de Jezabel, que era a intimidação. A gente sabe a história de Joquebede, ela era ali mais uma escrava hebreia no Egito, quando veio o decreto que de todos os meninos eles seriam mortos. E ali ela teve Moisés, e com medo veio então a intimidação. Por quê? Entrou o medo. E se eu segurar
esse menino? E se eu não mandar matar esse menino? Gente, eu não tenho filhos, mas eu não quero nem imaginar o que é parto. Eu acho que não é uma coisa muito fácil. A gente já vê vários vídeos, várias coisas. Então, imagina, essa mulher teve a luz sozinha, ela segurou aquele bebê ali por meses, porque ela sabia que, de alguma forma, aquele menino, ele seria o futuro. Ele seria o futuro libertador do povo. E ela colocou aquele menino ali num cestinho, num rio cheio de crocodilo. Então, ela tinha a intimidação do faraó, a intimidação do local, o medo da própria situação natural ali, dos crocodilos. Sua irmã foi obediente, e ela foi lá, procurou a princesa, e depois de Moisés já grande ali, quando ele descobre a sua origem, ele também teve que fugir com medo de ser ali morto. Mas ele venceu o espírito de intimidação, e ali mesmo sem internet, sem jornal, sem carta, ele voltou, sem saber, porque o Senhor tinha falado para ele, olha, aquele que queria a sua morte, esse já não vive mais. Mas será que ele não poderia pensar, pô, mas e os outros, será que não vão querer me matar? E a família desse soldado que eu matei, será que não vão querer me matar? Que foi o mesmo que aconteceu com Elias. Mesmo depois dele ter vencido os profetas de Baal, ele ficou com medo, ele teve depressão. Só porque Jezabel falou, eu vou te matar. Ele podia fazer fogo do céu e queimar Jezabel. Mas essa é a intimidação, ela trabalha no medo. Nós temos aqui algumas características de Jezabel. Na verdade, eu já estudo sobre esse assunto já há um tempo, há bastante tempo. E nesses últimos dias, a gente já fez mentoria, já fez algumas coisas sobre esse assunto, porque isso é um assunto muito sério e atrapalha a vida de muita gente. E uma das características, eu vou falar aqui de 5 características de Jezabel. Na verdade, eu encontrei 40, mas eu acho que a gente não ia ter tempo de falar aqui sobre as 40 características de Jezabel. E isso é muito sério, porque a gente só vence aquilo que a gente sabe. A partir do momento que a gente não sabe, não tem como você vencer. E a primeira característica que eu gostaria de falar com vocês de Jezabel é sobre a feitiçaria. Quando a gente fala feitiçaria, a gente já tem aquela imagem. É por isso que a gente precisa de gente boa na mídia, né? Nas mídias e no entretenimento. Porque qual que é a imagem que a gente tem da palavra feitiçaria? Você já tem uma mulher velha, feia, nariguda, com uma coisa, um caldeirão, uma pessoa toda torta, ou uma bruxa mais moderna, sei lá, com um monte de coisa esquisita e não sei o quê, aquelas roupas estranhas, e uma pessoa, às vezes, não muito bonita. É isso que você imagina. Mas isso não é feitiçaria. Pode até ser, mas não é. Feitiçaria é algo sutis, é algo muito sutil. Lá em Gênesis 3, quando Deus fala ali sobre a serpente, ela fala que a serpente, ela é astuta, ela é esperta. Primeiro que diz que era um animal que tinha asa e devia ser um animal muito bonito. Então já cai por terra o negócio da bruxa com caldeirão, o nariz assim, toda feiosa, ou num lugar muito feio. Então a serpente, ela era astuta. A feitiçaria, ela nunca vai mostrar ao que veio. Ela é sensível, ela é institucionalizada. Quer dizer, ela pode até ter cara de um negócio normal, de um negócio bom. Várias vezes, às vezes até em empresas, vocês têm treinamentos que para nós cristãos, eles ensinam coisas complicadas ali. Isso é bruxaria, é feitiçaria, e é institucionalizada. E a feitiçaria também, ela tem boas maneiras. Não vai vir uma pessoa toda doida, mal educada, gritando com você, jogando feitiço em cima de você. Ela é sutil, ela tem boas maneiras. E isso acaba sendo porque, às vezes, nós cristãos somos pintados de alguma maneira, da mesma forma, né, como uma pessoa que faz muito barulho, que ora, que em nome de Jesus, seja curado, levanta. Vai ter momento para fazer isso. Mas para fazer isso no nosso ambiente, quando você está lá fora, você tem que aprender a ser sutil. Porque tudo no reino, ele depende do domínio do Espírito Santo. E o que a gente aprende que essa questão da feitiçaria, ela é muito complicada, porque a gente não percebe.
Está no nosso dia a dia, a gente não percebe. E em 1 Samuel 15, 23 diz o seguinte: pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então, as pessoas geralmente colocam a rebeldia como aquela pessoa que pergunta demais, ou aquela pessoa... Isso, de uma certa forma, a pessoa que pergunta demais, depende de como a forma que ela pergunta, não tem problema nenhum, porque eu também sou curiosa e eu pergunto muito, entender o porquê das coisas. Mas aquela pessoa normal, rebelde, que a gente conhece, é muito fácil de reconhecer. Mas essa feitiçaria sutil, como Gênesis diz lá, porque de repente falou, mas eu acho que essas coisas não são bem assim como Deus falou. Ah, mas será mesmo que é isso aí que o pastor falou? Será que o bispo está certo? Será que a bispa está certa? Acho que as coisas não são bem assim, não. E são essas vozes que vêm vindo na sua cabeça. E a Jezabel também, ela tem um outro lado, que é a segunda parte que eu vou falar aqui, é esse falar aqui, ó, que você fica ali só pensando. E o segundo ponto é a manipulação. E essa manipulação, como que ela acontece? A pessoa que está sob influência de Jezabel, ela sabe fazer as pessoas simpatizar com ela. Então, não é aquela pessoa que você vai olhar e vai falar assim, é a bruxa do local, é aquela chatona. É a pessoa mais legal do planeta. Não é todo mundo legal que é assim, gente, mas eu estou colocando aqui exagerado para vocês entenderem. Enxergar, ela vai vir, vai contar a história dela, e você vai falar assim, você vai até tirar a carteira do bolso e falar, não, deixa eu te ajudar, quero te levar para casa, porque é muito triste a sua vida. Ela vai fazer você entender que a história dela é tão triste, que ela está ali, que ela venceu, e ela quer que você a adore. Que ela vire, não só um ponto de admiração, é muito válido você admirar pessoas que têm uma história legal que venceu. Admiração é uma coisa, mas ela quer a adoração. E o espírito de manipulação, ele faz que você tenha medo de perder aquela pessoa. Aí você fica pensando, nossa, mas se fulana for embora, desculpa aqui, estou lascado, como que eu vou fazer? Se fulana for embora, porque ela se faz necessária, ela se faz de vencedora, e você fica ali paralisado naquele relacionamento, porque você não sabe o que fazer, porque você está presa àquela pessoa, àquela imagem. Elas dizem que servem a Deus, né? Mas eu sirvo a Deus porque eu sou uma mulher de Deus, porque eu já falei de Jesus para tantas pessoas isso, tantas pessoas aquilo, e a agenda dela não é o reino, é a si mesma. Ela cria pessoas para ela mesma. Essa manipulação de Jezabel, ela visa caçar almas. Ela não quer pessoas livres, elas querem pessoas presas à imagem dela. O terceiro ponto é a intimidação. Então vamos lá. Feitiçaria, que não é a feitiçaria da bruxa do filme, manipulação, intimidação. Então, ela usa o medo para intimidar as vítimas. E, novamente, você não vive sem ela. Autopiedade e também incentiva a autopiedade. Ai, tadinho de você, como sua vida é triste. Ai, que pena. Ai, realmente é difícil. Nossa, mas essa doença, como que você faz para viver assim? Então, ela vai ali incentivando essa autopiedade, essa fraqueza das pessoas. E como que ela faz o controle até dessas pessoas? Como eu estou no ambiente de igreja, muitas pessoas controlam estas pessoas através da oração. E através da oração, ela faz com que essa pessoa seja submissa a ela e não a Deus. A gente aqui fala o tempo inteiro que vocês são livres no Senhor Jesus. Algumas coisas que a gente fala até como direção, olha, se você for viajar, fala para a gente orar por você, para te abençoar na tua viagem, para que tudo vá bem. Eu não quero saber onde
que se você, mas você vai para tal lugar? Não vai para tal lugar, não vai para tal lugar. Isso é controle. Ai, venha me pedir se você for fazer uma viagem. Isso não existe. Isso é intimidação. Ah, porque se você for para tal lugar, isso não vai dar certo, não. Ixi, vai ter acidente, vai ter morte, e não sei o quê. Isso é intimidação. Então, tem alguns tipos de oração que as pessoas fazem que você tem que prestar muita atenção quem ora por você, quem vai te abençoar. Porque, às vezes, a pessoa quer você presa a ela. E ela busca também, nessa questão da intimidação, pessoas que estão insatisfeitas, murmuradores, para estar em volta dela. Porque ali ela vai fazer o quê? Vai pegar essas pessoas fracas e vai fazer o próximo ponto, a confusão. O quarto ponto é a confusão. Então, Isabel, ela funciona no meio da confusão. Ela faz um redemoinho, ela faz uma turbilhão, ela faz uma confusão danada. E aí o que é? Essa é uma ferramenta que ela tem de disponível. Uma outra coisa muito comum com as pessoas que têm aí a questão do narcisismo, ela é uma pessoa que você não consegue usar a lógica para falar com ela. Porque você vai usar a lógica para falar com ela, sabe o que acontece? Você vai falar, tal coisa assim, assim, assim aconteceu, e não sei o que, não sei o que. A culpa é da pessoa. Você vai tentar conversar com a pessoa, você está vendo? Isso aqui na sua mão, depois que você começou a cuidar, está bagunçado, não está dando certo, tal. Vai lá no seu ambiente de trabalho, desde que você começou a cuidar dessa coisa aqui, gente, os clientes não vêm, a coisa não está indo. Não está indo. Aí a pessoa vai conversar com você e vai convencer você que a culpa é sua. Vai te trazer uma confusão tremenda. Então, você não consegue usar a lógica para conversar com ela. Por quê? Ela vai te trazer uma confusão tão grande que vai ter em 5 minutos, ela vai te trazer 5 assuntos diferentes. Vai te deixar maluquinho. Por quê? Para que você realmente perca o seu senso. Quer um sinal para saber se você está conversando com uma pessoa que está sobre esse espírito? Quando você termina de falar com essa pessoa, você está cansado. Você fala, fui conversar com essa pessoa, mas eu estou podre, eu não sei o que aconteceu, acho que um caminhão passou por cima de mim. Então, esse é um sinal clássico desse espírito de confusão combinado com narcisismo, com intimidação e com manipulação. E aí, o quinto e último tópico. Eu quis trazer esse tópico porque isso eu acho que é comum para todas as pessoas, né? Eu acho que é comum para quem está aqui nos assistindo, para nós que estamos aqui, que é a questão da destruição familiar. Lembrando lá que eu falei no começo, o nome de Jezabel, um dos significados do nome dela é não casada. E o que significa isso? Jezabel é uma abelha rainha. Né? Em inglês a gente fala uma queen bee. É aquela pessoa, como que funciona uma colmeia? Tudo gira em torno da rainha. E essa é Jezabel, não é à toa que um dos nomes é rainha dos céus. Por quê? Ela quer que tudo gire em torno dela. Ela demanda que os membros da família as adorem. Tudo que ela vai fazer, todo mundo tem que apoiar, senão é um drama. Quer que concorde com tudo. Se você confronta, aí vem intimidação, vem um monte de problema. Outro ponto da destruição familiar e do espírito de Jezabel é emascular o homem. O que é? Tirar a masculinidade do cara. Aí a gente vê esses termos. O que é uma masculinidade tóxica? Eu não sei. Eu sei que tem coisas que eu não gosto de fazer, como trocar lâmpada, eu sei, mas eu não troco. Puxar sofá, carregar concreto, coisas que eu não gosto de fazer. Né? Então, assim, aí você começa a transformar esse homem em um homem fraco. Que é o quê? Aí vem uma questão que é a questão da emasculação e a questão do selo de castidade. Esses dias eu vi um post de acho que ela é uma pastora, ela estava falando justamente de mulheres para criar filhos homens. E aí, quando ela entra nessa coisa de criar filhos homens, ela começa a falar, gente, meu filho veio me perguntar sobre quando que eu posso namorar. Aí ela falou, tá, você vai levar sua namorada aonde? Vou levar no shopping. Ela falou assim, tá, você vai como para o shopping? Você vai de Uber? Tá, quanto que você vai gastar de Uber? E aí ela começou a colocar os custos ali de um primeiro encontro. Aí o menino falou, nossa, mas aí eu vou ter que trabalhar. E aí eu vou ter que trabalhar. E aí ela falou, perfeito, então assim que você puder custear um namoro, você pode namorar. E ela disse que depois dessa conversa com o filho,
quando eles saíam em família, ele começou a perguntar, mas quanto que deu a conta do restaurante? Nossa, mãe, mas quanto que foi o Uber? Quanto que foi o estacionamento? Ele começou a perceber que tudo tem um custo e que o padrasto dele, no caso, trabalhava para pagar tudo isso, inclusive bancar ele, que não era o filho biológico dele. E aí, claro, a gente que tem o vício de ver os comentários, foi ver os comentários. E aí começa, mas isso é um absurdo, como que a mãe não paga o encontro da namorada do filho? Mas isso é um absurdo, por que a mãe não leva o bonitinho para namorar no shopping de carro? Gente, tudo isso é possível, você pode fazer isso, não é errado. Mas que tipo de pessoa a gente está criando? Que tipo de ser humano você está criando? Uma pessoa que se imagina que se essa mãe que faz tudo pelo filho, ela falece amanhã, e aí? O que acontece com essa criança, com esse adolescente? Eu vi um psicólogo que eu faço algumas aulas com ele, dizendo que tem criança de 13 anos que não consegue descascar uma banana. É isso que você quer para o seu filho? Um inútil? Porque para mim é um inútil, uma pessoa que não consegue descascar uma banana. Porque, ai, tadinho, ele vai errar. Ai, a criança vai fazer isso, vai sujar. Isso dá trabalho. E esse espírito de Jezabel, ele vem trabalhando há tanto tempo nisso, que ele vai trazendo essa emasculação, principalmente, né, trazendo os homens que eles se tornem meninos, sei lá, se torna alguma coisa, porque hoje as mulheres são, por conta dessa distorção, as mulheres fazem muito mais coisa do que alguns homens. E aí entra também o selo da castidade, que eu chamo de queridinho da mamãe. Lembra que a Jezabel, um dos nomes é não casada? Ai, mas minha menina, imagina, ela vai ficar aqui pertinho de mamãe, vai fazer as coisinhas para mamãe. Imagina, minha filhinha não vai viajar para fora. Imagina que a minha filhinha vai para a faculdade sozinha, sem um carro. Ai, e o meu filhinho? Você é a filhinha da mamãe que vai cuidar da mamãe. Você é o menino querido da mamãe. Imagina que você vai sair do lado da mamãe para casar com qualquer uma. Porque ela quer que você case com quem ela quer, se é que ela quer que você case. E se isso em algum momento já entrou na sua vida, no final a gente vai quebrar essas palavras. Porque isso foi um selo de castidade que colocaram na tua vida. E esse selo de castidade, ele faz isso. Ele não quer que você forme família. Quer que você seja, no final, uma pessoa triste e infeliz. Porque a gente conhece casos de pessoas que separou a vida dela para cuidar de familiares. Isso foi um selo de castidade que foi colocado. Não, você é a filha mais velha, imagina, você vai cuidar de mim. Você tem que cuidar dos seus irmãos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Está quebrado isso na sua vida em nome de Jesus. Você não é o queridinho da mamãe. Nós somos criados por Deus. O seu filho, ele é uma mordomia, você vai cuidar dele por um tempo. Porque ele foi feito para voar. Ele não foi feito para ficar na tua saia. Nem a tua filha e nem o teu filho. E aí eu vou dar umas frases comuns aí, que eu acho que abordam os 5 pontos que a gente colocou aqui. Fui eu que te trouxe até aqui. Se você não fizer do meu jeito, eu estou indo embora. Porque você sabe que não vai conseguir fazer isso sem mim. Se você sair da minha igreja, isso vai acontecer com você. Então, essas são algumas frases de Jezabel. E eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Agora, para as meninas. Ai, então, é que eu estou com uma dor de cabeça. Quando você não fizer tal coisa, eu estou com uma dor de cabeça. Não, querido, não vai dar hoje não vai ter. Ou senão assim, mas você quer seu dinheiro, você se vira para trabalhar, eu que estou indo embora, não vou mais dar dinheiro para você, os homens. Você que se vira sozinha, isso é seu trabalho. Se eu sair dessa casa, o que você vai fazer para pagar suas contas? Hoje, assim, é o lado bom e o lado ruim. Muita mulher hoje, ela trabalha, ela tem o seu dinheiro, mas isso foi um selo de Jezabel, umas palavras que foi colocada por muito tempo. Mas uma coisa mais simples, que não precisa de dinheiro. O que você vai fazer sem mim? Desse jeito aí, ninguém te quer. Você vai morrer sozinha. Então, isso são frases comuns de Jezabel. E até algumas crianças, elas trabalham com manipulação.
uma das aulas que eu estava assistindo, antes de preparar essa palavra, o apóstolo Fernando, ele conta que foi trazido uma criança pequena para ele, de 4 anos, para ele ministrar. A mãe falou assim, eu já não aguento mais, porque o fulano, ele manda e desmanda aqui na minha casa, e a gente não consegue controlar essa criança, e papapá, e levou a criança para o apóstolo, quem não conheceu, 1,90 m, para aconselhar essa criança. Ele falou, um menino muito esperto. E aí ele conversando com essa criança, e essa criança pegou e falou para ele assim, mas tudo que eu faço, tudo que eu peço, tudo que eu quero, eu consigo fazer eles fazerem. E aí ele disse que na hora deu risada, assim, falou, nossa, mas ele é bem esperto, ele conseguiu perceber ali toda a situação. E aí ele disse que no espírito dele falou, isso é um espírito de manipulação. E aí ele conversou com essa criança, explicou para ele, do jeito que ele conseguia entender ali, que isso era a mesma coisa que rebeldia, que é um pecado de feitiçaria. E que Deus ele não estaria satisfeito com aquela situação. E a criança mudou completamente. Então, a manipulação está do dia a dia, desde a criança que se joga no chão querendo um doce numa hora inapropriada, ou a gente que tem aquela frase que, assim, eu mesmo já falei algumas vezes, não, a gente consegue fazer as pessoas fazerem, a gente consegue, quando a gente quer no trabalho, principalmente, não, eu consigo contornar essa situação, e a gente sabe de técnicas para fazer a pessoa fazer o que a gente quer, mesmo no trabalho. Não, eu consigo falar de uma forma de que isso aqui no trabalho não vai me dar problema, ou esse cliente não vai me dar problema, isso é manipulação. Então, isso é muito sério, porque quando a gente ministra aqui, a gente ministra também para a gente. E quando eu estava preparando essa palavra, muitas coisas veio à minha mente em relação a essas coisas que às vezes a gente fala, não, mas isso aqui é facinho, a gente faz assim, e aí a pessoa vai pensar aquilo outro, e aí a gente consegue no final resolver. Então, eu rejeito essa questão que eu já falei algumas vezes na minha vida, como a gente precisa começar a entender como o espírito de Jezabel ele é sutil. E finalizando essa parte, eu queria só falar um pouquinho sobre a questão do narcisismo mesmo. Como que isso entra na nossa vida? Porque essas situações que eu fui falando aqui para vocês, elas vão acontecendo tanto na nossa vida, que isso vira um costume, vira um comportamento, e isso vira a sua personalidade. Vira quem você é. Então, isso é muito sério. E aí eu gostaria de só rever com vocês os 5 pontos. É a feitiçaria, a manipulação, a intimidação, a confusão e a destruição familiar. E vamos entender agora os benefícios de ser livre de tudo isso. Como que a gente vai ser livre de tudo isso? Eu me livrando disso, como que eu vou me sentir livre de todas essas coisas ruins? Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é se sentir livre e conectado com mais pessoas. Como eu falei, um dos pontos de Jezabel, ela quer que você fique presa a ela. E ela usa esse modo de intimidar, para que você não viva sem ela. Mas, na verdade, nós devemos submissão apenas a Deus. E uma das partes para você se sentir livre é congregar. Quando nós estamos aqui junto como igreja, isso enfraquece Jezabel, pois Jezabel ela não gosta de comunhão e compromisso. Uma outra característica desse espírito, por que ela não gosta de comunhão e compromisso? Porque ela fica de lugar em lugar, aquelas pessoas que não param em lugar nenhum, porque nada está bom. Esse lugar não está bom, esse lugar não está bom, fulano não sei o quê, e começa a controlar, e há um dos pontos também de Jezabel muito forte, é desacreditar as autoridades. Então ela falou assim, a gente precisa orar pelo pastor da nossa igreja, porque ele não está muito bem, ele é uma pessoa meio fraca, e aí começa a desacreditar essa pessoa perto dos outros. E isso também no trabalho, fulano não é tão profissional assim. Eu acho que tal coisa ele errou, e ali começa aquela coisa. Então, quando a gente está livre de Jezabel, qual que é a força? É nós estarmos unidos, nós estamos congregando. Você que está me ouvindo e não congrega em nenhum lugar, Deus irá te mostrar uma casa. Se você estiver aqui em São Paulo, nós estamos aqui. E venha congregar, porque através da congregação, você vai se sentir livre, você vai estar conectado a mais pessoas, e aí você não vai estar ali enredado por um espírito de narcisismo. O segundo ponto é o controle das suas emoções e pensamento. Lembra da confusão mental que a gente falou que era um dos pontos? Lembra da questão de que ela sempre vai ficar ali jogando coisinhas o tempo inteiro para você ficar preso, e ali você
começa a entender que aqueles pensamentos não são teus. Então, quando você é livre, a gente vai lá para Isaías 55:8, que diz o seguinte: porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Você não se submete a Jezabel, você se submete ao caminho que o Senhor colocou para você. E Paulo o tempo inteiro ele fala, vocês precisam renovar a sua mente. Então é você que controla os seus pensamentos. Não permita que Jezabel faça ninho. E ninho é ninho de cobra, né, gente? Vamos lá, serpente de Gênesis 3. E aí eu estou lembrando aqui de umas questões de Jezabel. Por que ela não sobrevive perto da comunhão e quando você está controlando os seus pensamentos? Porque quando Paulo foi parar numa ilha, e ali ele acendeu um fogo. Quando ele acende um fogo, a cobra pula e morde a mão dele. E aí ele faz assim. A cobra, ele é um animal de sangue frio. Quando o fogo acendeu, o bicho pulou. E através do fogo do Espírito Santo, através do calor que nós temos aqui da nossa união, da união do corpo de Cristo, a cobra não vai ficar. Ela tem que sair, em nome de Jesus. Ela vai sair. Então, a comunhão, por isso que às vezes a gente é tão chato, venha na igreja, venha, por quê? É através da comunhão que a gente vai se curar. É através do corpo que a gente vai se curar. E o terceiro ponto, a libertação de bloqueios espirituais. Porque a partir do momento que você está livre de uma influência maligna, você começa a controlar as suas emoções e o seu pensamento. Você começa a reconhecer os seus pecados e iniquidades. Lembra? Jezabel não gosta de uma igreja que fala de pecado. Nem uma igreja que fala de iniquidade, nem que uma igreja que fala que você tem que buscar a sua santidade, buscar a Deus, estar próximo do que é Cristo. Mas vocês se acham os santos. Nós somos santos porque somos separados. E diferente de muitas pessoas, nós tentamos seguir o exemplo de Cristo. Porque a partir do momento que nós encontramos que somos o modelo de Cristo 100%, Deus nos tira da terra. Então, se está aqui, a gente ainda está tentando atingir. O nosso alvo é Cristo. Então, a gente fica olhando ali o alvo. A gente está só apontando. Então, a partir do momento que você reconhece os seus pecados e iniquidades, você começa a se livrar desse peso do pecado. E você começa a confrontar esses hábitos negativos. E aí você decidiu ter uma vida mais virtuosa e leve de acordo com a palavra. A gente estava falando, Gabi estava falando na célula na sexta-feira sobre a verdade, né? Quando a pessoa vive em mentira, imagina que vida difícil, você tem que ficar lembrando a mentira que você contou para o outro. E qual mentira você contou para o fulano e para o cicrano. Então, isso é uma vida pesada. Então, quando a gente tem uma vida que a gente reconhece as nossas falhas, você até já fala para a pessoa, olha, eu não sou muito boa nisso, você pode me ajudar nisso? Que isso eu sei que eu não sou boa, eu preciso melhorar. Então, a gente reconhece, a gente confessa e a gente se livra e muda os nossos hábitos e tem uma vida mais virtuosa. Aí, vamos lá. Então, quando a gente está livre, a gente se sente livre e conectado com mais pessoas. Você não é uma pessoa sozinha e triste. Controle as suas emoções e os pensamentos, libertação de bloqueios espirituais e a sua frutificação. Lembra, a gente fala muito, né, que os frutos se reconhecem a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Então, eu vou focar aqui num ponto onde a Jezabel é mais falada, que é na questão do ministério. Aí, gente, dentro dos estudos tem essas influências em todas as áreas, né? Áreas empresariais, questão de nações e tudo mais. Mas aqui, dentro do nosso ministério, um dos pontos da frutificação é que os seus relacionamentos, eles são diversos. Você consegue se conectar com pessoas não só da igreja. É muito importante nós termos amigos na igreja, porque nós temos que ser amigos de quem são amigos de Deus. Porque são pessoas que têm os mesmos valores que você, são pessoas que pensam como você. Isso é muito importante você ter amigos. Mas você é uma pessoa que se relaciona bem em qualquer lugar. E você tem relacionamento com todo mundo. Em todo lugar que você vai, você consegue se relacionar bem. É claro que o nível de relacionamento é diferente, mas você consegue se relacionar. E sua vida ministerial e pessoal também, ela começa a ter frutos. E quando nós estamos frutificando dentro do nosso ministério, ele não tem muito a ver com o cargo, né? A gente
ver muitas pessoas, mas eu vou ser quando reconhecido isso, reconhecido aquilo, quando que se você não me chamar com o meu cargo, eu não quero nem saber de falar com você. Pessoas que repreendem porque elas querem ser reconhecidas pelo cargo, e sim pelo amor e temor de Deus. Então, quando nós temos essa frutificação, esse fruto ele é normal, ele é comum, ele vai acontecer. Mas isso não é mais a sua preocupação principal. Você está preocupado com o seu fruto real e não somente com uma institucionalização, não só com um cargo. Ter um relacionamento com Deus, ele é diferente de ter essa preocupação única e exclusiva com cargos. As coisas elas acontecem naturalmente, porque o Senhor e as pessoas reconhecem a autoridade que tem sobre você. Porque Jezabel, ela força essa autoridade. Então, estamos prontos aí para se sentir livre? Ter o controle das nossas emoções e pensamentos? Viver liberado de todos os bloqueios espirituais? E ter uma vida cheia de frutificação, cheia de fruto. Não ser aquela árvore que o Senhor corta. Vamos ficar de pé. Vamos orar por essa palavra. Se você se identificou em algum ponto. A gente quebrou já esse tabu de entender que Jezabel não é um espírito feminino. Se a gente entendeu que todos nós podemos ser influenciados ou sofrer uma influência de Jezabel. E que na força do corpo nós podemos vencer tudo isso. Que nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ser libertos para a liberdade que o Senhor nos sonhou. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, tenha frutificação no coração de cada um dos que estão aqui. Se cada situação aqui denunciada, Senhor, foi vivida, Pai, por alguém aqui, ou está sendo parte, Senhor, da vida deles hoje, que o Senhor traga a luz, Pai. Que nós possamos, Pai, ser uma casa segura, Senhor. Que nós possamos ser uma casa de restauração. Que nós possamos, Pai, ser livres do espírito de Jezabel, Senhor. Que nós possamos ser livres de toda rebelião, de toda feitiçaria, Senhor, de toda manipulação, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, Pai. Que nós possamos ter frutos, que nós possamos, Senhor, ter o controle da nossa mente, porque quem controla a nossa mente a partir de hoje, Senhor, é o Espírito Santo. Coloca sobre as nossas vidas, Pai, um filtro sobre os nossos pensamentos, que nós possamos identificar, Senhor, aquilo que não vem de Ti, Senhor, aquilo que são sopros de Jezabel, que não tenham efeitos, Pai, que nós possamos ter a nossa inteligência, o nosso intelecto, Senhor, ativado, Pai, para compreender todas as coisas. Nós sabemos que andamos, Senhor, de acordo com o Teu Espírito, que o Teu Espírito nos guie, mas nós precisamos estar abertos, Senhor, que somos corpo, alma e espírito, e que o Senhor nos fez, Senhor, pessoas inteligentes, Pai, pessoas que são capazes de discernir, Senhor, espíritos, situações, Pai, mas também poder para agir no natural, Senhor, saber agir dentro das nossas empresas, Senhor, dos nossos trabalhos, Pai, desde um transporte público, no Uber, em qualquer lugar, Senhor, que nós possamos ser a Tua luz, e onde nós entrarmos, Pai, Jezabel seja denunciada e expulsa, Pai. Nós não somos pessoas, Pai, que tolera esses